Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como eu falei para vocês, hoje está começando o nosso primeiro colecionador de histórias e para começar esse quadro, chamei minha amiga Oceane. Oceane, Beijinha. que é uma das minhas primeiras mentoradas, gente. E a gente vai bater um papo super bacana aqui, mas primeiro eu vou deixar ela se apresentar. Me chamo Oceane Leão, hoje com 37 anos, sendo acompanhada aí por esse rapaz desde 2019. Tem tempo, né, Oceane? Tem tempo, tem muita história, tem muita É uma história. história. E a gente se conheceu, você estava num processo que era o processo de voltar a estudar, né? Era isso? Isso. Estava voltando a estudar à noite e começando a buscar o autoconhecimento. Tinha acabado de conhecer, assim, de ser introduzida a esse mundo. Ainda sabia pouca coisa, Uhum. pouca coisa. Então, mas antes da gente contar essa história, só para vocês saberem, o quadro do colecionador de histórias, ele vem falar um pouco sobre a inteligência emocional e como ela impacta na nossa vida. E a gente está nesse bate-papo aqui hoje justamente para conhecer um pouco da tua trajetória e como que, com o tempo, ao você ir conhecendo esse universo, você foi passando a entender um pouco melhor a sua vida e sendo a Oceane que é hoje, né? E aí, para começar, Oceane, eu quero dizer uma coisa. O que você lembra da tua infância? Quais os momentos assim que foram de impacto na tua infância? Na minha infância, é que eu tive uma infância bem diferente, né? As pessoas têm família ali bonitinha. E eu fui criada pela minha avó paterna numa casa muito cheia, onde, tipo assim, nada era de ninguém. Muita gente. Essa minha avó teve Uhum. 15 filhos. 15 filhos. Muitos já eram casados, mas muitos ainda para casar. E os natais. Os natais foram assim marcantes, muito bons, muito bons. Mas eu tive uma infância assim diferente do que todo mundo quer ter certinha, né? Mas foi legal, mas bem diferente. Uhum. E lá você falou que tinham muitas pessoas junto com você. Gente, era muito cheio. Era uma casa cheia o dia inteiro, porque até os filhos que eram casados passavam lá para estar falando com a minha avó. Uhum. E tudo virava festa, tudo virava almoço, ninguém ficava sem ter um bolo, nem que fosse um bolo de bolo tinha parabéns. E até hoje eu gosto de todas as datas, porque lá se comemoravam todas as datas, tudo virava festa. Era engraçado. E tu carrega algum momento assim da tua infância que você fala assim, nossa, esse momento foi muito marcante para mim com essa pessoa por conta de alguma situação? Ah, quando eu ganhei uma bicicleta, né? Tipo assim, meu pai já era falecido, Uhum. eu tenho mãe, mas não morava com a minha mãe. Então, quando meu tio me deu essa bicicleta, eu me lembro até hoje, era uma Ceci roxa. Tem já um tempo esse, Tem um tempo, era uma Ceci roxa. Gente, como eu me lembro. E também da roupa de final de ano, gente. Quem não lembra da roupa de final de ano? Era aquela roupa final de ano. E depois você usava o ano todo. Parecia que antigamente as crianças não cresciam. hoje a É de gente especial. hoje a gente vê que essa juventude, essa adolescência de hoje, elas não valorizam tudo que elas têm no dia de hoje. É tudo muito normal, então não marca. Não Exato. marca, mas antigamente tudo assim marcava muito. O material de escola, como que a gente esperava pelo material da escola? São coisas assim que eu lembro até hoje, são muito legais. E existia um costume também de ir passando do mais velho para o mais novo. Não sei se você É, passava por isso lá. não, porque só eu era criança. Só tu era criança. Só. Era casa assim de adultos e era só eu criança. E também um fato muito engraçado, né? Lá todos são brancos, de cabelos bons e tal. E eu a única negra. Então, gente, esse fato aí era muito ruim, porque eu me achava a estranha. Você tinha a Era, síndrome do patinho feio? com certeza, até porque imagina os meus primos brancos, de cabelos Joãozinho, e eu a única negra. Né? Então, já essa parte aí era difícil para mim, porque já não era criada com pai e com mãe.
E ainda tinha essa diferença que era gritante. Sim. Então, tipo assim, eu demorei muito, muito mesmo para me achar, para achar assim o meu lugar. E eu acho que eu só fui achar mesmo quando eu comecei a mentoria, comecei a me conhecer e tal, foi aonde que veio mais a aceitação. Mas você acha que isso que acontecia com você era com base na tua experiência, da tua visão, ou às vezes realmente de fato existia essa questão de alguém ter mais regalias do que o outro? Você acha que algum dos seus irmãos ou primos eram mais assessorados emocionalmente ou fisicamente pelos seus avós e tudo mais do que você? Ou você acha que isso era uma coisa que você gerava dentro da tua cabeça? Acho que eu gerava pela comparação, porque o ser humano ele se compara, quer estar em grupos e queremos ser iguais, aquele grupo. Sim. E eu não era igual a ninguém. Então é muito difícil. Acho que se fosse pessoas semelhantes a mim é mais fácil. Mas não, eram pessoas bem diferentes. O físico, Sim. né? O físico. E eu sabia que eu era neta, todo mundo gostava. E eu era uma criança rebelde. Não sei nem como eu deixei de ser rebelde. Ou se deixou de ser rebelde ainda. Também nem sei se eu deixei de ser rebelde. Mas, tipo, mas você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Era sempre você achando que você era sempre menos achando. favorecido. Não, sempre achando. Todo mundo lá, tipo assim, eram carinhosos, mas mesmo assim faltava essa parte, porque eu sabia, era minha avó, não era minha mãe, eram minhas tias, né? Não era minha mãe, não era pai, mãe, não era família. Mas eu coleciono muitos momentos legais. Tipo assim, foi muito legal. Não quis ter família grande. É. Sinto falta, mas não quis ter uma família tão grande. Sim. Mas assim, o lado ruim foi só isso. Por crescer no meio de pessoas muito... A diferença era muito grande, né? O tratar da pele, o tratar do cabelo. Embora me tratassem como irmãs, até hoje. Minhas tias, até hoje. Mas eu via essa diferença e era o meu olhar. Sim. Mas também momentos muito legais. Casa cheia, sempre cara de festa. Casa de vó é casa E fora cheia. o carinho de vó, gente. E fora o carinho de vó. Igual o tempo tá hoje chuvoso. Gente, bolinho de chuva. Pelo amor de Deus, bolinho de chuva. E outra coisa, antigamente eram muitas pessoas, todos os filhos passavam com a minha avó. Então, mesa de Natal era aquela mesa. E o que tinha na mesa ainda tinha guardado. Então, o Natal começava Exato. muito antes. E fazia os salgadinhos em casa. Imagina a farra para fazer os salgadinhos muito antes. Aí isso aí eu me lembro muito, assim, é algo para mim muito bom. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no Natal. E hoje se torna uma data que você gosta? Gosto, eu gosto. É porque a gente carrega isso, né? Datas que são boas pra gente no nosso passado são datas que a gente vai criando esse costume de Sim. querer fazer como a gente fazia antigamente. Isso. Né? Eu fico até triste quando eu vejo alguém falar que não gosta de comemorar Natal e Ano Novo. Para mim é algo assim, eu falo, não, é um pecado. Quem não gosta? Comemora mais que aniversário, né? É sagrado. Natal e Ano Novo para mim é sagrado, é família, tá ali juntinho. E eu sinto muita falta de muita gente. Hoje somos poucas pessoas, Sim. mas eu sinto falta de ser muita gente. E você falou, né, que seu pai é falecido, né? Sim. Desde que você era criança. Bem cedo, muito cedo. E às vezes você não acha que esse sentimento que você tinha relacionado a ser diferente das pessoas, talvez possa ter sido a falta, talvez, dessa figura paterna do seu pai, também. da sua mãe? Porque daí além de não ter o pai, eu também não fui criada pela minha mãe. E por mais que eu entendesse que ela precisou trabalhar, Sim. e minha avó tinha lá as minhas tias, né, que eram tudo moças, e eu poderia ficar lá. E depois eu que não quis voltar. Depois eu não quis voltar. Eu entendia que minha mãe não me abandonou. Mas mesmo assim eu olhava, é diferente. Sim, com Do certeza. que eu via meus primos. E eu Não. trago isso justamente por causa disso. A gente, com a inteligência emocional, a gente vai percebendo que, às vezes, as faltas que a gente tem na nossa infância
você falou sobre a questão da comparação. Hoje muitas pessoas se comparam mesmo com resultados de primos, resultados de irmãos. A gente vê às vezes até a briga entre irmãos pela questão de um irmão às vezes se desenvolver um pouco melhor do que o outro. E isso às vezes se dá por conta da criação, né? Eu tenho mentorados hoje que às vezes julgam a forma como foram criados pelos seus pais. A gente viu até o caso daquela menina lá no evento, Sim. que ela falava que o irmão dela teve todas as regalias e que ela foi desprezada, abandonada, mas no fundo, é o que eu costumo dizer, os pais eles escolhem os filhos que vão dar certo e que não vão dar certo. E hoje, talvez, essa fragilidade toda que você teve na sua infância tornou a Alciane Leão, que está aí hoje, né? É, hoje eu consigo ver dessa forma. Hoje eu consigo ver dessa forma e consigo aceitar mais, né, todo o passado e tal, porque eu gosto da mulher que eu me tornei hoje. Sim, com falhas ainda sim, mas eu olho assim tudo que eu venci e hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de mim. Hoje eu posso dizer que eu tenho, mas demorou, hein? Demora, né? E é um processo eterno, né, de aceitação. Sim, demorou. Hoje você tem 2 filhos, né? 2 filhos. E hoje você acha que a forma como você foi criada impacta na criação dos seus filhos hoje? Acho que sim, porque daí eu virei um sargento. Acho que sim. Esse lado sargento vem da tua avó? Não sei de onde eu tirei esse lado, não, porque a minha avó era doce. A minha avó acolhia todos os filhos. Gente, hoje vocês não juntam 2 filhos no Natal. Um vai querer passar com a família da mulher, o outro vai querer passar com você. A minha avó juntava os 14. Mas os filhos poderiam estar não se falando. Eu costumo dizer que que é coisa de vó. Vó consegue essas coisas. Ela juntava os 14. Ai de quem não estivesse lá. Até eu, como neta, já casada, com filhos, eu estava lá. É isso aí. Ai de quem não tivesse. E hoje você passa esse aprendizado para os seus filhos, de estar juntos, tentar reunir eles nessas datas comemorativas? Sim, sim. Mesmo o meu mais velho, né, que mora um pouco mais distante, já perguntou o que vai ter do Ano Novo, o que vai ser do Natal, e eles gostam. Essa parte aí eu tô conseguindo passar, do aniversário. Tem que comemorar aniversário, querendo ou não. Mesmo o mais velho, né, não gostava muito. Mesmo assim, tinha bolo para ele. E na escola, Luciano, quando você era criança, o que você lembra dos aprendizados dos seus professores? O que você traz de conhecimento, às vezes até de memórias engraçadas assim, da... Na escola eu era aquela que transitava em todos os grupos e hoje eu continuo assim. Eu me dou com todos. É isso. Não sei como, mas na escola eu era aquela assim, em todos os grupinhos ali eu tava. Vim de uma época que o bonito era ser inteligente. Então eu nem me achava assim inteligente, mas as minhas notas eram legais. Porque o bonito era ter nota boa. É isso. Né? E preservava também os dentes, né? Isso. Hoje em dia os adolescentes tiram nota baixa, eles não estão nem aí. E fica, mas não, o legal era não faltar. Isso. O legal era tirar MB. Isso. E na escola eu era uma criança boazinha. A caderneta tinha que estar com todas as eu era uma criança certinho. boazinha. Voltava muito suja da escola, não sei o que eu fazia. Eu voltava, todo dia minha blusa tinha que ser lavada. Porque eu não sei, acho que eu me arrastava no chão. Não é possível. Tu já tinha essa personalidade forte quando criança? Eu não sei. Mas se chamar alguma tia minha aqui, vai falar que eu era terrível. A escola já chamou alguma vez? Não. Ah, então... Eu era boazinha então na escola. Tava padrão. Mas por quê? Porque ficava de castigo. Antigamente ficava de castigo. Eu morria de medo de passar do horário. Sim. Eu morria de medo, eu não sei. Ficar na secretaria. E engraçado que da escola para minha casa era uma reta. Era uma reta grande, mas era uma reta. Sim. E eu morria de medo de ser abandonada lá. Aí eu não queria ficar depois da escola. Era Castro Alves. Todo mundo que morar da Cabo Sul descendo conhece a Castro Alves. A diretora era o máximo. Foi legal. A gente tinha pavor dela. Tipo da Matilda. Sim.
Gente, hoje em dia não poderia isso, naquela época podia. Hoje eu passo química no meu cabelo, na época não. Então, eu com uma xuxinha vermelha no cabelo, não podia, pois ela tirou e eu fiquei com os cabelos. E era daí pra frente, entendeu? Não podia, não podia, não podia. O uniforme era certinho. E a gente tocava hino, cantava o hino todo dia. O hino. É isso aí. Todo dia. Toda quinta-feira subia a bandeira. Toda quinta-feira. Aí, pra ver, eu era tão boazinha que eu fui do pelotão. Isso. Eu era tão boazinha, mas em casa era terrível. Eu era terrível. As minhas tias namorando, olha. Agora eu me lembrei de um negócio muito engraçado. A janela na casa da minha avó abria toda. Sim. Dava para você passar. Abria do quarto, abria da sala. Então eu aprontava com as minhas tias e saía correndo pela janela. E pulava a janela. E me escondia, tinha medo do velho do saco. Antigamente a gente tinha medo das coisas, né? Eu acho que hoje, a geração de hoje, ela perdeu um pouco esse medo das coisas. Não tem medo de nada. Eu costumo falar que a educação antigamente era feita pelos braços de ferro. Eram nossos pais e avós, que não poderiam interromper uma conversa, porque senão o bicho pegava dentro de casa. Você tinha que parar ali do lado, igual um cachorro mesmo, esperar alguém falar para você falar. E aí você abria a boca para falar. Não, dessa forma. E olha que eu era uma criança mais arteira. Mesmo assim, era assim. E por que você acha que isso se perdeu no caminho? Assim? Eu não sei. Eu acho que foi identidade. Que eu demorei para pegar. Porque eu fiquei muito perdida. Você vê, desde criança eu já me sentia perdida. Sim. Eu já me sentia assim, ali era bom. A minha avó era um amor, a minha avó me protegia, a minha avó fazia tudo. Um amor, mas eu olhava e não via os meus primos terem a família daquele jeito. E eu nem consegui ver o que era ter uma família, né? Minha avó nunca mais casou. A minha avó cuidou de todos os filhos. Ela nunca mais casou. Então eu não vi o que era assim, marido e mulher, eu não vi. Sim. E então eu acho que foi meio por esse caminho. E assim, existia na tua infância ou adolescência alguma figura paterna dentro da tua concepção de vida? Não. Sempre foi a sua avó e suas tias? Tinha tios. Mas algum despertou, assim, aquela figura paterna na sua vida? Não. E o que você acha que se impacta no seu dia a dia? Você não ter essa figura paterna, o que você acha que impactou? Eu sei lá. Acho que muitas coisas. Agora não me vem muito na mente, mas... Eu já te conheço já há algum tempo, né? A gente está aí, igual você falou, desde 2019. E eu sei que você tem uma personalidade muito forte dentro de casa com as coisas. Você acha que essa energia, talvez masculina, grande que você tem no seu dia a dia, você acha que se dá a você ter sentido a necessidade de ter e não teve isso? Eu acho que sim. Até porque se eu for preferir, eu prefiro coisas mais masculinas. Sou mega feminina, mega feminina. Mas, tipo assim, tá uma roda de conversa. Eu prefiro conversar com homens, acho o assunto melhor. Desenhos, eu gosto de Dragon Ball Z, Mortal Kombat. Tem cultura, gente, tem cultura. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Nem sei. Tu teve mais primos homens? Meninas também. Aí minhas primas meninas falam que eu falava que eu ia arrastar a cara delas no asfalto. Eu não lembrava disso. Elas foram me falar disso há pouco tempo. Eu falei, que isso, gente? Eu era tão terrível assim. E eu gostava muito de brincadeiras mais também... brutas. Isso, mais brutas, mais masculinas e tal. E até hoje, se eu vou ver podcast, eu adoro podcast que leve mais pro lado também masculino. Só não sou chegada a futebol. Eu não sou chegada a futebol. Mas torce para algum time? Sim, sou membro, né? Isso aí. Pelo menos, né? Pra tu ver, a pessoa nem vê futebol, mas é flamenguista, né? Não, eu não gosto de seguir muito. E também não gosto de sentar pra ver que eu fico nervosa. Fico muito nervosa. Aí, pra quê? Não dá pra ver. Eu gosto de ver o resultado e tal. Mas tudo eu gosto mais num lado, assim, mais masculino. E hoje você tem
uma vida de atividades físicas bem firme, né? E eu vi que há tempos atrás você se inscreveu para Para Bravos. Isso aí, para Bravos, onde lá tinha 5 quilômetros com 15 obstáculos. E tu acha que lá, essa Oceane... Saí mais. É isso aí. Eu saí mais. Teve um obstáculo lá que eu não estava conseguindo passar, que era uma rampa assim, com umas... Só que eles estavam jogando água. Sim. Aquilo escorregava igual não sei o quê, e eu não estava conseguindo segurar. E eu olhei assim, eu falei, eu vou conseguir segurar. Quando eu segurei naquilo, que eu subi, eu parecia um homem gritando, tá vendo? Eu consegui! E realmente, tipo assim, parece que eu saí de lá mais macho. Mas a Mulher Maravilha também tem uma personalidade muito forte. É, muito forte. Mas eu vejo que você realmente tem uma tomada de decisão, você é mais incisiva com as coisas. Você não... ao longo do nosso acompanhamento, eu percebo que as tuas tomadas de decisões são tomadas de decisões mais assíduas, né? Você coloca muita energia nas coisas que você decide fazer. Sim. Né? E já trazendo já um pouco mais para a tua adolescência, na sua adolescência, com os relacionamentos com as suas amizades, com as pessoas que você foi conhecendo, e é onde a gente toma as nossas maiores decisões da vida, assim. Você fazia com que essa sua personalidade te aproximasse mais das pessoas ou te afastasse mais? Não. Na adolescência, houve ali um rompimento. Foi uma outra Oceânia na adolescência. Também acho que é porque eu tive filho muito cedo, né? Tive um namorado que hoje é pai dos meus filhos, muito cedo. E ali eu já não era mais essa pessoa forte, decisiva. Eu não era mais dessa forma. Você acha que talvez o relacionamento em si tenha te castrado nesse sentido de você se tornar mais submissa àquela situação? Sim. Tipo assim, eu me desconheço nessa época. Eu me desconheço muito nessa época. Eu também não sei se foi porque também mudou o ambiente, né? Porque eu era ali. Perfeito. Morava com a minha avó. A família ali cercada, tias, não andava sozinha, não fazia nada sozinha. E daí eu conheci o pai dos meus filhos e fui morar com ele. E fui morar com ele numa comunidade. Então, tipo assim, coisas que eu não via. Coisas que eu não via, coisas que eu nunca passei. Eu saí muito fora do meu ambiente. Ali eu me fechei de uma forma muito grande. Você se sentiu desprotegida em algum momento? Eu acho que eu também me senti muito perdida. Na época, eu me senti muito protegida por ele. Né? Tanto que também eu era muito guiada por ele. Hoje em dia, dá até para dizer que era uma pessoa tóxica. Hoje em dia, todo mundo usa essa palavra. Porque daí eu fazia muito o que ele falava. Tipo assim... Foi perdendo a opinião. Sim. Aquela Oceane forte, criança... Nessa época eu já não era mais assim forte. Mas você acha que você foi se deixando levar? Isso que eu ia falar. Você foi se deixando levar a isso? E me vi com uma criança para criar. Né? E me vi com uma criança para criar, uma casa para cuidar. E dali eu acho que eu vivi para aquele momento ali. E você teve medo nesse momento? Acho que eu só segui. Eu acho que eu nem parei para saber se eu tive medo ou não. Acho que eu só segui. É porque o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, quando estão numa situação que às vezes não é uma situação favorável para ela, às vezes financeiramente, às vezes uma situação, por exemplo, eu estou morando na casa de uma pessoa, tenho um filho, né, preciso manter essa família viva para que isso possa continuar ocorrendo. E às vezes situações que você poderia já ter saído dessa situação, você se manteve para tentar preservar aquela família que você enxergava ali. Tu acha que você passou por isso? Além também de eu passar por isso, eu acho que também foi a parte da paixão, a parte do amor, a parte de alguém ter me olhado. Hoje eu vejo muito dessa forma. E aí deixa eu pegar aqui um gancho importante, né?
A gente começou a entrevista você falando sobre você se sentir, às vezes, diferente, que você se Sim, sentia excluída, que você se sentia, às vezes, o patinho feio da história. sim. E E era agora feia. você... E era feia. E você falou agora uma palavra importante. Você falou, me sentir acolhida. Sim, E sim, aí, para vocês terem uma consciência de vocês entenderem como você ter inteligência emocional ajuda vocês, às vezes, a discernir momentos da vida de vocês. O fato dela ter se sentido excluída sim, e alguém ter acolhido ela, ter sim, aceitado ela como ela é, ter aceitado a história dela, ter feito isso tudo, fez com que você se abrisse para essa sim, pessoa. sim, dessa forma. E talvez se sentido acolhida pelo aquele ambiente. Sim, foi dessa forma. Porque em momento algum eu pensei, tipo assim, eu quero sair da casa da minha avó. Uhum. Eu quero viver isso. Eu quero engravidar. Em momento algum eu pensei isso, eu era muito nova. Tipo assim, foi algo que ocorreu comigo muito, muito, muito nova. Uhum. Mas realmente eu me sentia acolhida. Parecia ali que eu tinha encontrado o príncipe encantado, o protetor. E a pessoa se colocava dessa forma, Sim. entendeu? E a pessoa se colocava dessa forma e com ele eu vivi 10 anos. Uhum. E tive o meu segundo filho, Sim. que foi com ele também. Mas quando esse meu segundo filho estava com 2 anos, aí é incrível que vem a virada. Uhum. Porque daí eu já tinha acostumado aquela vida, aquele padrão, aquela pessoa, somente aquilo dali. Aquela ambiência. Até porque foi muito no início da minha adolescência, eu não tinha conhecido nada, mundo nenhum, nada. Não tinha, assim, uma referência também de família, bem que eu vi. Todas as minhas tias casaram bonitinho. Uhum. Se não casaram na igreja, casaram no civil. Sim. E eu meio que fui muito rebelde quanto a tudo isso. Não casei de nenhuma dessas formas, Foi fiz tudo só morar errado. junto e seguir tua Tudo vida. errado, tudo muito errado. Aí eu tive o meu filho, o segundo, Uhum. e quando ele estava com 1 aninho, eu comecei a trabalhar. Aí veio a virada de chave, porque do que eu só ficava dentro de casa, não via um mundo. Isso. Você vivia numa caverna, Isso. e aí dentro dessa caverna, tudo que alguém te contava que era Era verdade, isso. era verdade absoluta. Bem parecido com isso daí. E aí quando você sai da caverna e você começa a ver o mundo de fato Isso. como ele é, você percebe que aquela caverna não era a única realidade da tua vida. Isso. E comecei a trabalhar, e você começa a ver histórias, abre-se um mundo, abre-se um leque, e eu comecei a olhar a situação que eu vivia com outros olhos, e você começa a ver outras situações. Aí foi onde o Oceano voltou. Uhum. O Oceano criança voltou. Você reencontrou aquela força que Aquela faltava em força, você. porque eu me vi trabalhando, me senti independente, mesmo com 2 filhos pequenos. E aí começou a colidir? Começou. Aí começou. E foi incrível. Porque daí eu fui criando uma força. Aí meu filho, com 2 anos, foi para uma creche. Uhum. O outro já estava maiorzinho, já estava com 9 anos. E foi. Quando eu vi, pum, separei. E não foi fácil. Foi doloroso. Não foi uma separação fácil, porque a pessoa não aceitava. Uhum. Não foi nada fácil. Eu tive que ser muito Firme, né? firme. Não tinha vontade de voltar. Não tinha Uhum. vontade de voltar. Graças a Deus ele não era um homem violento, mas Sim. ele insistia, ele ficava em cima. Eu voltava do trabalho, ele saía de trás do poste. Sério. Tensa, né? Não, foi tenso. A minha mãe com muito medo. Eu tive que ir na delegacia da parte, mas a gente não é tão acolhida, não é Uhum. algo tão fácil. Não é algo muito fácil. As pessoas acham que com as leis hoje em dia as mulheres estão mais protegidas. Não estão. Mas demora. Não E estão. se ele fosse um homem agressivo, poderia ter acontecido algo. A sorte é que ele não era um homem agressivo e tal, mas ele perturbou. Muito. A relação com ele Muito. hoje é melhor? Não tenho relação com ele. Não conversa com ele? Não nem tenho. relacionado aos filhos? Nem... Eu não tenho contato algum. E na época, então, aí mesmo que eu tive que decidir. Uhum. Porque trabalhando, né, CLT,
2 filhos para sustentar, aluguel para pagar. E na época eu ainda era muito nova, Então eu tive que decidir. Ou eu ia para a justiça para pedir pensão e ter que ficar ali em cima, ou eu ganhava o meu, fazia o meu. E daí eu decidi fazer o meu. Entendeu? Segurar ali o meu, segurar o trabalho que eu tinha. E foi nesse emprego que você teve a patroa que... Sim. E lá fiquei 10 anos, gente, quase 10 anos nesse trabalho. Fiquei quase 10 anos. Aí a gente pula bastante a história. E ela começou a fazer cursos, né, de inteligência emocional e tudo mais. E ofereceu para algumas pessoas no meu trabalho. E na hora eu estava passando. Não que foi oferecido a mim, mas na hora eu estava passando para ir ao banheiro. E ela falou, Luciane, olha, sobre isso e aquilo. Eu nem fazia ideia do que era. Eu não fazia muita ideia, mas a igreja que eu frequentava, os pastores estavam falando sobre. Aí eu sabia um pouquinho, não sabia muito. Eu só sabia um Já pouquinho. tinha lido algum livro do Paulo Vieira? Não. Nada, nem autoajuda, nem nada. Nada. Eu só sabia um pouquinho por conta da igreja. E daí a patroa falou. Muitas pessoas não quiseram, não faziam ideia do que era, não faziam ideia. E eu ainda pensei assim um pouco, paralisei. Até porque não era um investimento barato. Não era barato. Até que chegou para mim de uma forma barata, porque ela estaria trabalhando nesse evento. Então ela conseguiu pra gente por um precinho camarada. E as meninas que aceitaram aí, como eu, ainda ficamos no apartamento dela. Já facilitou tudo, né? Então pode. Os 3 dias ficamos lá no apartamento dela, que era bem perto de onde ia ter o evento. E daí eu fui. E daí iniciou. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando do Método CIS, que é do Paulo Vieira, né, que é um evento de inteligência emocional. Método CIS significa Coach Integral Sistêmico, onde ele ensina basicamente que tudo na vida faz parte de um equilíbrio. E que se você desequilibra uma parte da sua vida, obviamente as outras partes da sua vida também vão ficar desequilibradas. Sim. Então lá você teve o teu primeiro contato com a inteligência emocional. Sim. E como é que foi esse momento para você? Foi uma virada de chaves. Porque eu também, por ter engravidado na adolescência, ter tido família e tal, e depois ainda tive outro filho, teve uma distância de 7 anos, mas mesmo assim, eu ainda era muito nova com 2 filhos, tinha parado de estudar, e era isso aí, e tudo mais. Então, tipo assim, o que as pessoas tinham, pessoas próximas a mim, tinham a me dizer é que eu tinha acabado com a minha vida. E eu fiquei naquilo. Que é o que a maioria fala, né? Acabou com a tua vida. Tipo assim, acabou, não tem parou recomeço, de estudar. Não. Entendeu? Recomeço era algo que as pessoas não viam. E eu peguei muito aquilo pra mim, mesmo trabalhando, mesmo meus filhos crescendo, né? Que os gastos vão diminuindo, você fica menos presa. Dava para eu ter voltado a estudar, dava para eu ter feito cursos, dava para eu ter feito muitas coisas. E eu não fazia, mesmo com os meus filhos crescidos, né? Já não tão dependentes de mim. Você não tomava essa decisão, né? Não, eu nem sabia que tinha como. Na minha mente era isso aqui que eu tenho. Entendeu? Vou ficar nesse trabalho aqui. O que a vida me ofereceu, eu vou viver aqui, com isso. Eu ainda tenho sorte de ter esse trabalho. Entendeu? Que é perto de casa. E não atrasava pagamento, não era um lugar que mandava... Você entrou na zona de conforto, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Era até além da zona de conforto, porque das crenças que eu tinha, aquilo dali era até demais para mim, era uma sorte eu ter aquele trabalho. Entendeu? Eu ainda via dessa forma. Já vindo de uma crença da tua infância, de que você não era merecedora,
E aí entra a crença de merecimento. Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor das coisas que a gente tem. E por isso, às vezes, a gente tenta repelir algumas situações. Sim. Então, não sou merecedor de um bom relacionamento, não sou Sim. merecedor de um bom salário, não sou merecedor de um bom emprego, não sou merecedor de empreender. Sim. Então, a gente De tem ganhar mais. de ganhar mais, de ter Sim. uma família unida. A crença de merecimento, às vezes, ela impacta no nosso resultado. A gente faz de tudo para estragar algo que está dando certo. Isso tá dando muito certo, vai acabar já já. É isso aí. Esse é o pensamento que a maioria das pessoas tem. Sim. E que, de fato, aprendendo um pouco mais sobre como a nossa mente funciona, a gente aprende a não criar mais esses hábitos sabotadores, né? Sim, a lutar contra eles diariamente. Exato. É diariamente, porque E o método SIS mostrou isso. sim, foi demais. Foi uma virada de chaves muito grande. Assim, muito grande mesmo, só que foram só 3 dias, né? Aí eu comprei os livros, continuei lendo e mais. E o método SIS foi em janeiro. Quando chegou em março, a patroa mudou o método lá de trabalho e tal. Nós éramos CLT e ela ia mudar para que fosse por produção, né? E todo mundo ficou desesperado. E eu olhei aquilo uma oportunidade gigantesca, porque ela deu as contas de todo mundo, ninguém precisou fazer acordo. Sim. E foi onde a minha mente já estava ali fervilhando, borbulhando, doida para vencer na vida. E tu já tinha o desejo de empreender naquele momento? Ainda não. Tu só pensou em pegar a rescisão? Aí, tipo assim, eu sempre trabalhei com unhas. Sempre unha normal, sempre gostei de desenho, sempre tive facilidade e tal. Então, quando veio a rescisão, foi muito rápido, veio na minha mente. Vou fazer um curso de unha. Eu nunca tinha feito em mim alongamento, até porque entrava a crença de merecimento. Aham. Entendeu? Jamais. Até É isso. coisa pra quem tem dinheiro. Até isso, gente. Fazer uma unha. Apesar que eu tô falando de 2018, não era tão popular quanto é hoje. Sim, sim. Hoje qualquer pessoa faz, qualquer pessoa a gente olha está com um alongamento. Não era algo assim tão... Acessível É, e não tinha tantos profissionais na área não que tinha. faziam. Então era algo mais caro mesmo. Aí eu falei, eu vou fazer cursos. E peguei minha rescisão e fui atrás de cursos, fui atrás de me qualificar. E incrível que eu gostava muito de ver pequenas empresas de grandes negócios. E anos atrás, sei lá em que ano, eu vi uma cabeleireira que ia com uma malinha na casa dos clientes. Gente, não tinha ainda Uber, iFood. Nada. Não Esse tinha. aplicativo não existia. Não tinha. O celular ainda era cobrinha de... Muito mal tinha aquela manicure que pegava uma maletinha, né? E ali toda minguadinha, fazer ali uma unhazinha e acabou. Né? Na época era dessa forma. Né? Até a profissional que fazia um pé e mão, ela não pensava, eu posso fazer tantos pé e mão. Não, ela fazia da vizinha aqui, da vizinha do outro lado da rua. E acabou. E acabou. Ela não pensava em sair dali e fazer. Né? Às vezes ela fazia da família, que muitas vezes acha até que está fazendo um favor, mas é uma troca. Não é um favor, é uma troca de trabalho. Né? E ficava por ali. E daí eu tive a ideia, eu falei, vou ir na casa das pessoas, vou comprar uma mala, vou fazer um uniforme. Ou seja, a tua ideia surgiu de pequenas empresas e grandes negócios. E as pessoas acham que não valia a pena existir. Não, que eu já tinha visto... Gente, há muito tempo que eu já tinha visto aquilo. E fui. E daí eu comecei. Aí só esticando um pouquinho, quando o meu auxílio acabou, que foi um auxílio acho que de 5, 6 meses, não me lembro, média mesmo. eu já estava tirando salário Dá do que eu tirava de CLT. E tu já estava estudando lá no curso? Não, lá Não. no curso foi em 2019. Isso foi 2018. Isso foi 2018. E em 2019 eu ingressei lá no colégio. Sim. Então eu passei, né, fazendo cursos, comecei a trabalhar e começou o boca a boca.
né, da forma que eu ia em casa, ainda mais fazendo gel em casa, levando tudo, né? Era uma malinha assim que eu puxava, muito legal. E daí, foi isso. Em 2019 que eu voltei a estudar, porque eu continuei lendo, continuei aplicando tudo, mas você ser acompanhado é outra coisa, Sim. né? Eu tive ali o start, que foi muito grande, E que consegui foi começar a importante trabalhar. para a sua abertura. É, Porque eu me lembro que a sua turma deveria ter uns 30 alunos. sim, E aí eu lembro que, só para vocês saberem, eu dei uma palestra para a turma delas falando sobre metas, sobre objetivos. sim, Foi uma das minhas primeiras palestras, assim que eu tirei a minha formação como mentor. Eu fui aplicando em alguns lugares e a turma dela foi uma das que eu apliquei. E de 30 alunos, a Oceane foi a única que me procurou depois da aula para poder perguntar como que funcionava a questão da mentoria. E eu, na época, confesso que nem eu sabia muito bem como fazer o processo, porque também era tudo novo para mim. E eu estava iniciando, a Oceane foi uma das primeiras que eu comecei a mentorar. E eu lembro que tudo para mim era novo, né? Então eu estava aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. sim, E foi quando a gente iniciou o processo, né? sim, Começamos os atendimentos. E o mais engraçado foi que iniciamos os atendimentos e logo estourou uma pandemia. é isso. E que, por sorte, né, a gente já tinha mais clareza sobre a vida, porque eu acho que se não fosse a inteligência emocional para mim durante a pandemia, eu acho que eu Sim, teria ficado muito pior. sim. Eu teria ficado também pior. Passei e trabalhei, gente. É. E aí você falou da diferença de você fazer um evento e ser mentorado na prática. Na É, prática. qual é a diferença para as pessoas poderem entender? Você ir num evento de inteligência emocional e você ser acompanhado na prática. No evento te dá aquele boom e você fica com aquela adrenalina. Só que você volta para casa, volta à rotina, volta ao trabalho, volta a tudo. E você vai tentando colocar aquilo dali. Só que muita coisa você vai esquecendo. Eu ainda consegui me manter mais aquecida pelos livros. E também comecei a comer os vídeos dele. Isso aí? O que tinha no YouTube na época, eu comecei a ver, Ok. Mas mesmo assim, ainda, tipo assim, foi só um pontapé. Foi um início. Foi um início que me fez querer mais. Só que você ser mentoreada ali, passo a passo, todo mês, ter tarefas de casa, ter alguém te cobrando, e até que, o que seja, mesmo sendo online, é diferente. Necessita. É muito bom, gente. Nós fomos criados. Tinha alguém ali com a gente. E quando a gente chega a adulto, a gente perde isso de ter um mentor. Mas nós necessitamos. É aquele lance da responsabilidade e autorresponsabilidade. É, quando a gente é criança ou adolescente, existe um responsável pela gente. Sim. Alguém que fala assim, Oceano vai tomar banho, Oceano vai estudar, Oceano vai fazer isso. É isso. Quando a gente chega na vida adulta, existe a autorresponsabilidade, que é quando você fala para você mesmo Sim. a hora que você deve fazer as coisas. E como todo mundo conhece o ambiente de academia, quando o professor passa lá 3 séries de 10, o que a gente faz? Eu vou fazer quantas eu quiser. Agora, se o personal está do lado, Você faz. E no tempo certinho. exatamente. E isso que um mentor faz no acompanhamento. Então a Oceane, ela até seria capaz de chegar aos resultados que ela tem hoje, mas levaria talvez um pouco mais de tempo para conseguir conquistar. Então hoje... E sozinho é mais fácil para procrastinar. Exatamente. Amanhã. É isso. Sozinho é muito mais fácil. E quando você tem uma pessoa ali do teu lado o tempo todo para falar, ó, você não está fazendo isso, você pode fazer aquilo, ou que já traçou o caminho que você quer fazer, ou já viu pelo menos outras pessoas traçando esse mesmo caminho e sabe como fazer, se torna mais fácil, porque quando a gente está dentro da situação, as nossas emoções às vezes nos cegam. Elas deixam a gente completamente perdidos porque existe uma gama de emoção, né? Para as pessoas que não sabem o que é uma crença, a crença é formada por situações que acontecem, que geram na gente uma emoção
e aquela emoção forma uma crença. Sim. E essa crença faz com que a gente se mova em certas direções. Mas pessoas que estão de fora, que talvez não tenham as crenças limitantes que a gente tem, conseguem enxergar melhor aquele caminho que a gente quer percorrer. Sim. E o legal também é que o mentor, ele não vai ficar para você, faz isso, faz aquilo. Não, ele te traz clareza, te puxa a responsabilidade. Então, com a clareza, você não consegue fugir de você mesmo. Entendeu? Não é que ele vai ficar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é isso e aquilo. Não. Ele vai te trazer clarezas suas próprias. Você vai tomar sua decisão. Não é tipo assim, eu sou teleguiada pelo que ele fala. Ele fala e eu faço. Eu não tenho mais decisão. Eu sou uma máquina e estou sendo guiada. Ele me ajuda a ter clarezas, porque realmente entra a emoção. E quando a gente está tomado de emoção, uma hora a gente está triste, outra hora está alegre. Isso aí. E ele nos traz a racionalidade, né? Realmente, colocar a cabeça no lugar, pensar. Analisar a situação fora da caixa. Sim, fora do que a emoção traz. Não é uma babá. Não é uma babá. Um personal. E eu costumo dizer que até bons personagens, ele precisa, de fato, ensinar aquela pessoa a fazer o exercício para que ela um dia faça sem ele. Sim. E é para isso que eu mentoro as pessoas, é ensinar elas a terem clarezas para que um dia elas caminhem sem mim. Sim, sim. E eu fiquei um tempo... Eu fiquei um tempo bem afastada. Nesse tempo, eu me divorciei novamente. E ainda passei um tempinho e agora estou de volta. Já tem alguns meses que eu estou de volta e estamos alinhando. É isso aí. Gente, não é mágica, né? Eu costumo dizer que a mentoria, ela não é magia. Né? Você não vai fazer uma sessão de mentoria e isso vai resolver a sua vida. Não. A gente vai se autoconhecendo. Então, eu trago isso muito e a Oceane vai poder falar para vocês. Não só o fato da gente analisar as metas, fazer, né, tarefas de curto, médio e longo prazo, mas também trazer autoconhecimento. Eu acho que quanto mais você se autoconhece, melhor você se desenvolve. Então, eu sempre trago isso muito para os meus mentorados. Tanto que a primeira coisa que eu faço é a roda da vida, que é para trazer clareza total sobre o que está acontecendo. Sim, eu gosto muito dessas partes. Eu gosto dessas partes. Valores de vida, saber, você entender o perfil das pessoas que estão à sua volta. Porque, às vezes, você vai ter uma reação com determinada coisa, mas a pessoa do teu lado vai ter uma reação completamente diferente e não é por isso que ela é má, que há um vilão. É só porque ela vê as coisas com base na experiência de vida que ela tem. Sim. E o me conhecer fez toda a diferença. Saber o porquê que eu ajo assim, porquê que eu ajo assado. Saber o que eu tô... Tipo assim, decifrar minhas emoções. Hoje eu saber dar nome às minhas emoções, saber o porquê que eu estou sentindo aquilo ou não. Isso tudo veio do autoconhecimento. Eu olhar hoje para mim e mandar em mim mesma. E conversar. E ter um diálogo interno comigo mesma. Isso veio do autoconhecimento. Veio do me conhecer. Das ferramentas. Gente, eu adorei fazer as ferramentas. A Oceane gosta mesmo. Ferramenta é com ela mesmo. Eu adorei fazer as ferramentas, gente. Eu adoro. E você aprender a conviver com outras pessoas de uma forma melhor. E uma das dificuldades que a gente tinha muito era essa, né? A Oceane, por ser muito explosiva, ela jogava muita energia para frente. E aí até uma das ferramentas que eu passei para ela é o grupo do WhatsApp, onde ela fala com ela mesma. Né, isso é muito verídico e funciona muito, né, quando você explode com você mesmo para depois você agir de forma natural com a pessoa. Porque, como eu falei, a gente tem as emoções. Quem viu o filme aí Divertidamente, tem lá raiva, tem ansiedade, tem um monte de emoção. E quando essas emoções controlam a gente toma decisões erradas. E aí a gente vai seguindo, né? Eu costumo dizer, até para oportunidades, vocês vão perceber que quando a corda está no pescoço, qualquer oportunidade que aparece parece ser a melhor saída. E às vezes, se você persistisse um pouco mais na tua tomada de decisão, você teria conseguido alguma coisa. Então, por exemplo, a Oceane, quando ela iniciou a jornada de unha,
provavelmente ela teve muitos medos. Que Sim. se ela deixasse o medo for maior do que ela, hoje talvez ela não estivesse empreendendo. Hoje ela talvez não fosse a profissional que ela é hoje. Sim. Até porque a mentoria me trouxe clareza, porque eu olhei a unha só como uma escada. Eu não olhei como um negócio. Então, eu queria fazer aquilo dali, pegar o dinheiro dali e fazer outra coisa, E uma gastar. faculdade. E na época eu não sabia nem que faculdade. Exatamente. Eu queria fazer só por fazer, para dizer que eu tinha uma faculdade. Até porque a gente foi ensinado dessa forma. Faça um bom concurso público, faça uma Isso. faculdade. Faculdade quer dizer futuro. E hoje a gente sabe que não mais. não é dessa forma. Ela te ajuda muito? Ajuda muito. Para quem já tem... Quanto mais conhecimento, melhor. Para quem já tem a faculdade, já tem um caminho. Mas ela não é hoje tão determinante como antigamente. Né? Hoje as pessoas focam mais na habilidade de você fazer algo do que, obviamente, no diploma em si. Sim. E tipo assim, sem querer, eu investi em algo que hoje é um boom. Né? Vemos várias NAIs, as meninas da sobrancelha, dos cílios, e tudo empreendendo, e tudo abrindo o seu espaço, muitas indo em casa igual a mim. E saiu ali do CLT, daquele salário seco. É isso aí. Né? Tipo assim, eu consegui embarcar em algo que abriu um leque, mas eu não tinha essa visão. Sim. Né? Do que eu fazia era trabalho. E as pessoas também não tinham essa visão. Eu já trabalhando com unha, né? Já ganhando mais do que eu ganhava de carteira assinada. A minha mãe uma vez virou para mim e falou que assim, Ciane, tá tendo vaga ali. É isso aí. E não falam por mal. Não é por mal. E isso eu já, tipo assim, já ganhando um dinheirinho legal. Entendeu? Já conseguiram ali ter talvez uma mais até legal. que o salário do emprego que ela estava te passando. Era mais. Mas o lance da segurança, as pessoas elas têm muita dificuldade de empreender, de se desafiar pela segurança. A gente gosta de coisas palpáveis, eu gosto de segurar isso aqui. Sim. Eu não consigo pensar na promessa de um dia segurar isso aqui. Isso. E isso demora. Né? E a falta do planejamento para você enxergar o longo prazo é o que atrapalha. E eu, com a minha profissão, eu só conseguia enxergar até aqui. Isso aí. E eu comecei a mentoria e consegui enxergar mais. Mas foi uma caminhada. Não foi que o dia virou para mim e falou que assim, é assim, assado. Não. Na construção, as ferramentas e tudo, o meu perfil nem é de trabalhar num lugar presa. E eu trabalhei 10 anos. E, gente, eu chegava na segunda-feira, domingo à noite, de mau humor, porque segunda eu iria trabalhar. E era a semana toda esperando a sexta. Hoje eu não vejo o meu mês passar. Para mim não tem. Para mim não tem dia. E só para vocês entenderem, hoje ela atende a domicílio. E atender a domicílio para ela é libertador porque o perfil da Oceane comportamental é de ver pessoas, é de estar em locais diferentes, é o valor do desafio, é o valor da aventura, são os valores que ela tem com ela. Que às vezes são diferentes dos seus. Às vezes você quer estar num salão, você quer ter... Né, a gente conhece o caso até da nossa amiga lá, que é uma também das new designers que são extremamente bem-sucedidas, que tem o salão dela, que aplica curso. Só que a gente enxerga aí, para vocês entenderem, 2019, também 25 para 26, e até pouco tempo atrás a gente estava debatendo coisas que ela iria tomar decisões que iriam atrapalhar a jornada dela. Ela falou, William, preciso ampliar e acelerar tal resultado. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, opa, peraí, você vai fazer isso por quê? Vamos... E eu mega certa. Eu vou fazer isso, isso e isso. Aí sentamos. Na mentoria. Na primeira de retorno. E ele começou, mas você vai fazer isso por isso? Isso por... Quando eu vi, nada a ver. Já estava saindo da rota. Ele não me disse que não tinha nada a ver. Eu vi, pelas ferramentas. De novo, por querer uma segurança. Isso é. Do nada, eu queria voltar a uma zona de conforto. Eu queria ali uma segurança, né? E já queria ir por um caminho
que me deixaria num lugar fechado. Que deixaria você novamente triste no domingo à noite, esperando a sexta-feira. Esperando a sexta num lugar fechado. Quando eu vi, eu falei, o quê? Que é isso? Tá doido? E a gente conseguiu converter bem a situação no perfil da Oceane. A gente Sim. enxergou que existia uma outra possibilidade. Às vezes a gente quer se sabotando. Né? E a gente encontrou uma outra possibilidade que gera hoje a mesma coisa que ela queria, só que dentro dos valores dela, Sim. dentro da rotina dela. Dentro das minhas necessidades. Exatamente. Dentro também do que me faz feliz. A gente não precisa sofrer no trabalho, isso aí, né, para ser feliz na sexta, sábado e domingo. Exato. Não necessitamos ser assim. E a outra girada foi ela perceber que ela não é funcionária dela mesma, mas ela é a chefe do negócio. Gente. Né? A gente, às vezes, tem essa mania de empreender e a gente virar funcionário da nossa própria empresa. Então, a gente fica ali escravo da gente mesmo. E a gente conversando, a gente fez essa conversão de ela entender que ela não é mais um CPF, mas ela é um CNPJ. Sim. E que ela tem que olhar a empresa dela como empresa, que ela tem que começar a acelerar para outros setores. Então, ampliar a empresa, colocar mais pessoas dentro do ecossistema, ampliar os tipos de serviços. E aí não foi eu falando, Oceane, você tem que fazer isso, mas foi mostrando para ela. Não foi assim. E daí já criamos um plano de ação. Eu já sei o que é necessário para eu chegar lá. Até lá. Já fizemos a escalada, a escadinha. Gente, é bom. Isso aí. É bom não, é necessário. Né? É necessário. A gente não precisa entrar numa jornada sozinha, quebrar a cara, começar de novo. Dá para fazer ali de um modo pensado. Ecológico. De um modo... Sem dor. Isso, de um modo planejado. Cada um no seu tempo. Ou até mesmo com uma dor calculada. Até mesmo com uma dor calculada. Que a gente sabe que a gente vai ter uma restrição ali, ou que vai doer um pouquinho uma decisão aqui, mas que vai trazer algo para você lá na frente. Sim, mas que está caminhando para o alvo. E lembrando que a ambiência, ela muda isso tudo, porque se você está conectado com pessoas que não vão para onde você está indo, dificilmente você vai conseguir chegar nesse resultado. Sim. Né? E eu cheguei de volta na vida da Oceane, talvez quando ela estivesse num momento ali, e que de fato... Você também, de novo. E a gente foi identificando essas coisas. E às vezes né, pra você ver que o mentor, ele nunca deixa de ser um mentor, né? Que mesmo ela não sendo mentor, não mentorando ela, né, como a gente está fazendo agora, como a gente fazia antigamente, nesse período que ela estava afastada, sempre que eu via que a Oceane estava fugindo um pouco daquilo que a gente vinha conversando, ela recebia uma mensagem no direct dela de leve, assim, Oceane, o que você está fazendo aí nessa situação? Né, tô aqui de longe, mas tô vendo que o caminho aqui não tá muito legal. Não tá bom isso aí, não. E a gente sempre teve essa liberdade de conversar e tomar decisões importantes. Né? E uma delas foi o retorno dela. Eu falei, assim, acho que já tá muito tempo fora de casa, vamos começar a alinhar algumas coisas aí. Até porque a gente tem grandes objetivos aí, né? Assim. Sim, e se, tipo assim, na época, né, do meu divórcio e tudo mais, se eu tivesse sendo mentorada, eu teria tomado as decisões melhores. Não foi tão ruim, não tive decisões tão ruins. Tipo assim, que me causaram danos muito sérios. Pela inteligência que eu tive antes. Né? Mesmo assim, ainda tive um pouco de dano, mas que poderia ter sido dano zero. E que o mentor sempre prevê, né? Sempre prevê. A graça de todos os meus mentorados é falar assim, cara, tem como tu errar uma, não? Tem como tu errar uma? Eu falo pra ele, não, ele não é possível. Eu falo, não é possível. E às vezes eu fico tentando pescar as coisas dele, só que ele não vai me falar. Ele não vai falar assim, é isso, ele não vai falar. Ele vai me trazer ciência. Eu dou uns alertas, né? Ele vai me trazer ciência, vai deixar eu pensar, vai me fazer adivinhar as coisas. É isso aqui. Enigmas. Eu costumo dizer que a vida é feita de perguntas, e aí eu faço perguntas para ela. Gente, isso aqui. Odeio. Ele me quebra. Ele me quebra nas perguntas porque ele me faz pensar e daí eu vou.
E na última foi a mesma coisa. Tu falou assim, tu não podia ter errado, não. Triste Né? realidade, né? É porque é o que eu costumo falar. A gente tem um pouco mais de maturidade para entender algumas coisas. Eu, além de estudar PNL, neurociência, estudar psicologia positiva, mesmo não tendo feito uma faculdade de psicologia, mas estudado a psicologia positiva, né? Eu tenho uma boa mentora que é a Esté, né, que me mentorou muito bem e a gente continua trocando vários insights, então a gente aprende muito no nosso dia a dia. A gente acaba gerando um pouco mais de experiência com a nossa história e com a história de outras pessoas. Sim. A gente consegue enxergar situações que, opa, eu já vi aquilo ali acontecendo. Sim. E sem contar disso tudo, eu, quando era mais novo, eu li linguagem corporal, então a gente aprende a ler as pessoas e isso torna o nosso trabalho até um pouco mais fácil. Né? Então, às vezes, eu vejo fotos, eu lembro... Eu lembro que a gente, nesse período afastado, eu vi uma foto e falei assim, essa foto aí, assim, ó, nessa leitura aqui, eu acho que isso aqui é isso, 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 isso. Tu já percebeu alguma coisa dentro disso? E dito e feito, né? Dito e feito, tudinho. Mas aí, a gente está chegando aqui nos nossos finais de entrevista, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, mas eu tenho 2 perguntas chaves que sempre vai ter no final. Oceane, se você não tivesse conhecido a inteligência emocional há 5 anos atrás, quem seria você hoje? Eu estaria presa num trabalho bem semelhante do que eu tinha antes. Eu não consigo nem me imaginar. Ai, gente, eu não consigo me imaginar. Eu acho que a minha mente trava. Já viu aquilo que tu tem medo? Uhum. Eu tenho medo dessa época. Então, acho que minha mente até trava só de pensar que eu ainda estaria daquela forma. E a segunda pergunta é, com a inteligência emocional e com o nosso acompanhamento, aonde você acha que você vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Se você pudesse deixar um recado para a Oceane daqui a 5 anos. Oceane, tu vai estar a braba no trabalho, tá, gente? Tô falando do trabalho, reconhecida, bem reconhecida, assim, no meu bairro e fala, lugares assim próximos, adjacências. Vou ter vencido a autoescola, gente. Vou ter vencido, vou estar pilotando isso tudo aí. Tá em meta. Moto gigantesca. Tá em meta. Numa moto gigantesca. Você é a mulher gata na moto. Deixa eu ver. Muito malhada, muito sarada. Vou chegar nos meus 40 e pouco, muito, muito, muito bem. E forte, mais forte. A mulher Hulk. Na mesma casa que você está hoje? Nem pensar. Nada que eu tenho hoje vai estar a mais do que eu tenho hoje. E, gente, tipo assim, hoje eu estou no meu apartamento, estou aí, né, com a meta da autoescola, estou com a meta da minha moto. Daqui a 5 anos... Tudo no papel, tá, gente? Tudo no papel. Daqui a 5 anos é outra casa, é uma motona, meu trabalho bem escondido, conforme está no papel. O curso pronto. Não, o curso já vai ter deslanchado. E eu nem sei se eu vou, sei lá, entrar para essa área aí de, de youtuber, de falar mais na internet. É isso. Eu sei que não estarei onde eu estou hoje, gente. A mais. Daqui a 5 anos é a mais. E você só consegue enxergar isso tudo. Talvez essa pergunta seja desafiadora para você. Te perguntar aonde você vai estar daqui a 5 anos, talvez você não tenha respostas para isso. E a Oceane, ela só consegue te dar nível de detalhe, porque o objetivo do mentor é sempre fazer com que o mentorado enxergue quem ele quer ser no futuro.
e ajudar ele a alcançar essas metas que ele idealizou. Então, ela só consegue falar para vocês nesse nível de detalhe, de tipo físico, local onde vai morar, Sim. moto, tudo, porque a Sim. gente treina para ser específico. Porque se você não for específico, você não vai chegar. E hoje, eu olhando 5 anos atrás, William, gente, eu caminhei. Eu caminhei. Onde eu estou hoje, eu caminhei. Tô um pouquinho atrasadinha, tô. Teve coisas aí na vida, deu uma paralisada, mas eu caminhei, muito legal. De eu ter olhado para frente, no que eu olhei há 5 anos à frente, eu olhei de hoje para trás, caminhei. Muito bom. E caminhei por conta da inteligência emocional, gente. Senão eu não teria caminhado, não. É isso. Não teria. Bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, né? E a proposta é essa, é gravar num local totalmente aleatório, porque o colecionador de história, ele tá aí para colecionar histórias mesmo. E a primeira história que eu tô colecionando é a da Oceane. Ela tem um papel muito importante na minha jornada como mentor, porque ela foi uma das minhas primeiras mentoradas. Então, eu fui aprendendo e desenvolvendo com ela. Sim. E hoje, né, eu já atuo na área aí há mais de 5 anos. Então, já tem bastante experiência na área e com certeza vou estar acompanhando ela para que ela daqui 5 anos veja esse vídeo e veja que ela tenha de fato concluído os Faça objetivos esse dela. corte. Vou postar lá no meu canal. Olha isso, gente. Aí a pessoa que tinha vergonha, só para lembrar, tá? Tinha vergonha de aparecer na frente da câmera, já tá falando em canal no YouTube. Né? Sim. Mas, cara, quero parabenizar você pela tua evolução, né? E a tomada de decisão. Gente, são investimentos que a gente faz na nossa vida que mudam a nossa jornada, né? E se você não tomar essa decisão hoje, daqui 5 anos você vai estar se perguntando por que você não tomou essa decisão. Sim. Né? Então, ela dizer sim para o método CIS, ela dizer sim para a mentoria, ela dizer sim para a vida dela, fez com que ela chegasse aqui hoje e estivesse no patamar que ela está hoje. E vou te falar, gente, são poucos profissionais de unha que estão no nível que a Oceane está hoje. E se você quer saber que nível é esse, acessa lá a rede social dela, o @ Oceane Leão. Oceane Leão. O nome já nem o nome, forte, né? O nome já nem é forte. Então, é só procurar por esse nome que acha. É isso aí. Não é o da maquiagem, é o Leão. É isso aí. Vê os trabalhos que estão lá na rede social dela, curte, segue ela lá, acompanha ela nos stories, porque ela tá lá mostrando a rotina dela de atividade física, de unhas, de tudo mais. E você também aproveita, já me segue lá também, o Will.Mascarenhas. Se você quer ter conteúdos como esse, falando sobre inteligência emocional, ambiência, metas, objetivos, esse é o lugar. E se você não está inscrito nesse canal aí do YouTube, pode se inscrever, porque assim como a história da Oceane, vai ter outras histórias legais aí também, né? Sim. Tá bom? Quer deixar um recado pro pessoal, Oceane? Invistam em você. Sua família ganha, todos ao seu redor ganham. Só tem ganho. É isso. Não, só tem ganho. É isso aí. Até porque para você ajudar seus familiares, você tem que ser a primeira pessoa a ser modificada. Sim. Não tem como você, no barquinho que você tá, às vezes, botar a família toda dentro. Você tem que evoluir esse barquinho para um barco maior, para um navio, para caber todo mundo lá dentro e você conseguir avançar nesse mar aí. Incomodado que se mude. É isso aí. Tudo certo. Amiga, valeu. Tamo junto. Obrigado. E curtam, comentem o que vocês acham e compartilhem essa história aí, tá bom? Esse foi o primeiro, né, colecionador de histórias. Tamo junto. Tchau, tchau aí. Tchau, gente.